Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa semana foi uma semana marcada pela divulgação de uma quantidade imensa de novas pesquisas eleitorais. A gente já não sabe mais quais são, aliás, os institutos e quem são os responsáveis pela contratação dessas pesquisas. Deve haver um esquema gigantesco, milionário, por trás dessas contratações e, lógico, dessas divulgações, porque toda semana nós temos 3, 4 pesquisas infestando os meios de comunicação do Brasil e apresentando resultados que contradizem completamente aquilo que a gente vê na realidade das ruas. A gente vê, por exemplo, que o candidato que lidera essas pesquisas, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele não consegue sair às ruas, que os seus eventos realizados dentro de cercadinhos, dentro de galpões, ambientes fechados e com público selecionado, pequeno público. Inclusive nós tivemos um evento realizado no Paraná, num assentamento do MST, em que ele chegou a reclamar do tamanho do tablado, do tamanho do palco, que não condizia com o tamanho da sua importância. Veja só a arrogância. Esse vídeo até viralizou aí nas redes sociais. Ele não consegue andar nas ruas, ele é convidado por correligionários, partidários, em visita aos estados, a fazer caminhadas públicas e se recusa, porque sabe que será hostilizado pela população. Cerca de 50% ou mais da população brasileira, em determinado momento, um pouco antes da sua soltura pelo Supremo Tribunal Federal, desejava que ele permanecesse preso, além de cumprir a pena, que devolvesse os valores que foram surrupiados ao erário durante os governos do PT, em que foi ele o presidente e a senhora Dilma também. E de repente muda tudo, né? De repente muda todo o conceitual da sociedade brasileira, toda a substância, toda a compreensão da sociedade sobre o processo político eleitoral para a presidência da República, e o Lula aparece na frente continuamente. Por outro lado, a gente observa que o presidente Bolsonaro, ele anda nas ruas, ele é aclamado nas ruas. Esse aqui é o fato, né? A gente está relatando o fato. É o que pode ser visto, é o que está sendo visto na realidade do dia a dia, das andanças do presidente, inclusive pelos lugares mais inóspitos, mais distantes, mais recônditos, até mesmo na região Nordeste, que é considerada um reduto, um curral eleitoral do PT. A região Nordeste, ela vem sendo tratada nos anos de governança e após isso como um curral eleitoral do PT e da esquerda. E de repente o presidente aparece sempre com 10 pontos a menos. Uma pesquisa, não, aproxima o presidente, aproxima de Lula, mas é sempre o Lula na frente. A outra pesquisa diz, olha, eles estão empatados em São Paulo, no Rio de Janeiro estão empatados. Aí, tecnicamente, o Lula tem uma vantagem pequena de 1 ponto. Hoje já saiu uma, com 10 pontos percentuais, divulgada, claro, pela Folha de São Paulo, na liderança do Lula. 10 pontos percentuais à frente do Bolsonaro. A minha pergunta é a seguinte, essas pesquisas não podem ser auditadas? Não se pode fazer uma investigação para saber da veracidade dessas pesquisas? Porque as urnas eleitorais do Brasil, elas não podem ser auditadas, né? Com essas pesquisas, você cria 2 situações. A primeira, você estimula o voto útil. A pessoa diz, não, eu vou votar no que vai ganhar. A segunda, você cria um ambiente propício para a construção de um determinado cenário eleitoral, de uma determinada realidade eleitoral, imposta pelo processo de votação. Porque depois de votado, as urnas não podem mais ser auditadas. Não existe isso em nenhum lugar do mundo, você não poder questionar o resultado de uma eleição que você considera fraudulenta. Só no Brasil. Mas mesmo assim, eu insisto em dizer, já que você não pode auditar as eleições, é preciso que você antecipe providências com relação a essas pesquisas. Olha, uma pesquisa dessas sai entre... Isso aqui é um dado concreto. Ela sai entre R$600 mil e R$1 milhão. 600 a 1 milhão. Tem delas que, dependendo do tamanho da amostra, né, a quantidade de pessoas entrevistadas e os estados alcançados e municípios alcançados pela pesquisa, pode chegar até R$1,2 milhão.
Contabilize que nós temos aí uma média de 3, 4 pesquisas por semana. E vamos botar o valor menor, tá? Vamos botar o valor menor. Nós teríamos cerca de 2 milhões e 400 mil reais, vamos fechar em 2 milhões e 500 mil reais em pesquisas eleitorais, tá? Por cada semana. Por mês, está se gastando uma média de 10 milhões de reais apenas com pesquisa. De onde é que está saindo esse dinheiro? Quem é que está pagando esse montante de dinheiro somente para divulgar pesquisa eleitoral nesse país? E o mais interessante, será que essas pessoas têm vinculação com o PT? Será que essas pessoas têm vinculação com o senhor José Dirceu, que é o grande mentor por trás de todas as campanhas petistas desde os anos 90? O Zé Dirceu é o verdadeiro Rasputin do PT, né? Inclusive ele influencia nas eleições de todos os estados brasileiros, no partido, em todos os estados. Ele é que dá a diretriz. Tem que botar aqui, no caso do Rafael Fonteles aqui, tem que botar o menino do Lula. É o menino do Lula. Se não for, não vai dar certo. Aí botaram aí o menino do Lula. Aí o Rafael foi flagrado num evento no mercado do Parque Piauí, na última segunda-feira, completamente mamado, tomado, parece que ele tinha tomado todas, estava pedindo lá panelada com pimenta, arroz e pimenta, muita pimenta, aí fez lá um discurso, é o povo do Piauí, o povo que não se rende, que não se vende, morto de embriagado. Quer dizer que ficou faltando mesmo só o teste de alcoolemia, né? Se o sujeito botasse ali um bafômetro, mas não botaram o bafômetro não. Mas a aparência, né? Pelo menos a aparência e o que ele disse ali nas imagens já também foi colocado na mídia, parte da mídia. O menino do Lula aprende tudo com Lula, porque o Lula é o maior pinguço que tem, né? É o maior pé de cana que tem. Ele até chegou a expulsar um jornalista, o Larry Hotter, no seu primeiro mandato, porque o Larry Hotter fez uma matéria falando da preferência dele pela cachaçinha, né, pelo uísque. Agora mesmo o jornalista Rodrigo Rangel encontrou no lixo do Lula luxuosos itens, vinhos de R$5.800. É cana, meu amigo, é cana, é o pau de cana o Lula. E o Rafael Fonteles aqui é o pé de cana, né? Também aprendeu, é o filho do Lula, né? Aprende, o bom filho aprende com o pai. Então, e outra coisa, o Lula tem muito mais a ensinar. Por exemplo, como roubar a nação e sair livre. Rafael Fonteles está no mesmo caminho aqui no estado do Piauí. Não se conhece na história recente do estado do Piauí e do Nordeste brasileiro nenhum saque como este promovido pelo PT nas finanças do estado. Estado que vive fundamentalmente de empréstimos. Bom, imagino eu que essas pesquisas estejam sendo financiadas com dinheiro que não tem uma procedência tão comprovada assim, tá? Mas precisa ser investigado. E só quem pode investigar é quem está sendo prejudicado. Aliás, quem pode solicitar uma investigação, qualquer cidadão, né? Pode solicitar. Mas eu acho que quem está sendo prejudicado é o presidente Bolsonaro. Então, acho que essa investigação deveria partir do seu partido, seu Valdemar da Costa Neto. Mas tem um outro detalhe aí, que é esses camaradas que estão com o Bolsonaro, muitos deles também estão com Lula. Veja o caso daquele empresário que entregou os vinhos de presente. Eu tenho um vídeo sobre isso, que fala sobre o lixo luxuoso do Lula. Esse cara tirou foto com o Bolsonaro em diversas oportunidades, faz parte da chamada base de apoio empresarial ao presidente da República, mas é o cara que, no escurinho do cinema, manda o vinho de 5.800 para o Lula. Mandou um pacotaço, né? Vinhos, vários vinhos, de preços variados. Quer dizer que tinha vinho lá a partir de R$500. Mas esse cara senta com o Bolsonaro, senta com o Lula. Então, esses caras não vão pedir. Quem tem que pedir é o presidente. Se ele não pedir, creio eu que em determinado momento Inês será morta, porque discursar contra as urnas fraudulentas, isso aí não vai adiantar. O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, já mostrou que tem poderes plenos e não vai admitir que as urnas sejam questionadas, quanto mais investigadas. Mas
Mas as pesquisas podem ser questionadas e podem ser também investigadas. Muita fraude já se descobriu em eleições por causa de pesquisas. Então, pessoal, deixa aí o seu comentário, né? O que é que você acha da reflexão que nós fizemos aqui? Diga o que você pensa sobre o assunto, tá? E lembre-se de se inscrever no canal ou de verificar sua inscrição. E se julgar conveniente, deixe o seu like, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.